Glória a Deus. Para ti eu vou, para onde iremos? Para onde iremos? Para o Senhor. Na letra diz, o Senhor me moldaste, para onde eu vou? Para ti eu vou. Aleluia. Não há outro lugar, irmãos, senão a presença do Senhor. Não há outro lugar senão a presença dEle. E é lá que todos nós queremos ir. Amém? Quem quer ir para o céu? Amém. Glória a Deus. Se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Não, nós vamos ir felizes, né? Ficar feliz, não, nós vamos ir felizes. Amém? Glória a Deus. Para Ele eu vou, para Cristo eu vou, e eu quero levar você comigo também para Cristo. Quero levar minha família também para Cristo. Quero levar meus pais para Cristo. Quero levar meus amigos para Cristo. Quero levar todos para Cristo. Para Ele eu vou e quero levar também. Amém? Só Cristo me interessa, só Cristo nos interessa. Só Jesus nos interessa nesse momento. Eu, particularmente, no momento que eu estou vivendo, Cristo é o primeiro. É a primeira prioridade minha, é Cristo. Não abro mão do Senhor. E olha que eu já abri mão algumas vezes, porque não tinha entendimento. Cristo já foi prioridade segunda e terceira na minha vida, em outras vezes, em outros tempos. Mas hoje, com 40 e alguns anos, né, eu tenho convicção de que para Cristo eu vou, Ele é a prioridade, amém? E assim também deve ser para você. Observe, né, o tempo que nós estamos vivendo. Sempre, quando eu começo a trazer a palavra de Deus, eu falo isso. Observe o tempo que estamos vivendo, como as coisas estão mudadas. Antes falava-se o mal vai bater na porta. Hoje, se nós observarmos, o mal já está batendo na porta. Para onde eu vou? Correr para onde? Quem poderá, né, nos defender? Quem poderá nos representar? Senão Cristo. Nossa esperança, nossa salvação está em Cristo. Não há partido político, não há força, não há nenhum, né, não há ninguém que possa nos representar senão Cristo. Amém? Aleluia. Da última vez que eu trouxe uma palavra aqui, eu falei sobre o foco é Cristo. Não sei se alguém se recorda. O foco é Cristo. Nossa vida é uma verdadeira corrida. Nós corremos para chegar, para vencer. Vence não é só quem chega primeiro, mas são todos aqueles que chegam, esses vencem. Cada um no seu tempo, todos vencem. Depois vem uma palavra abençoada sobre oração, do senhor Eleni, sobre oração. O pastor Denilson também trouxe uma palavra abençoada. E eu creio que hoje também, uma continuidade daquilo que o Senhor tem nos falado. E o que o Senhor me trouxe, né, para hoje o tema foi o seguinte: a videira é Cristo. A videira é Cristo. O que é uma videira? A videira é a planta que dá uvas, né? É a parreira de uvas, chamada de videira. Mas a videira também é aquele que traz vida. E a videira é Cristo. Se você busca vida, né, em abundância, vida plena, essa vida está no Senhor Jesus. Essa vida está em Cristo. Amém? Está no Senhor. Nós precisamos entender isso. Eu dou graças a Deus, porque se vocês estão aqui, porque vocês entenderam essas coisas. Só precisam outras pessoas também ter esse entendimento. Então, a videira é Cristo, Cristo Jesus. Por isso que nós vamos até Ele. Amém? Não importa se você veio para a igreja hoje a primeira vez, a segunda, se você tem, né, anos e anos de igreja, de convertido, não importa. O que importa é você saber que a videira é Cristo, a vida está com Ele.
mais que, né, coisas ruins, né, a gente vê acontecendo nos jornais, né, as notícias ruins aconteçam, ainda assim Deus está no controle, ainda assim nenhuma folha cai de uma árvore sem o seu consentimento, ainda assim Cristo é a videira. Eu quero ler um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ler ali pela mídia, na NVI. Verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Glória a Deus. Então a palavra aqui ela é muito clara, né? Muito objetiva, e também já está muito bem explicado ali, né? Que Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos. O Pai é o agricultor, né? Todo ramo que está nele e que dá fruto, Ele limpa, Ele cuida, para que dê mais fruto ainda. E o ramo que não dá fruto, Ele corta, né? E o lança fora. Amém? Agora, Cristo é a videira. No último versículo ele diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A pergunta é: qual a necessidade de estar ligado na videira? Qual a necessidade de nós estarmos ligados na videira que é Cristo? Qual é essa necessidade? Bom, vamos relembrar alguns versículos. Lá no João capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então Cristo estava lá, né, no início de todas as coisas. Cristo, né, em outras versões fala que Cristo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Cristo está desde o início. Ele é o principal, é o centro de todas as coisas. Amém? Cristo é o centro. Um outro versículo, João 3,16, acho que quase todos vão saber de cor. João 3,16 diz assim:
porque Deus amou o mundo, que deu de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez falando de Cristo, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, numa tal intensidade, que Ele deu o seu Filho único, que era Jesus. Ele o entregou para que todo que nele crer não venha perecer, mas que tenha a vida eterna, né? Que volte à vida eterna, que seja resgatado. Mais uma vez, Jesus. Ainda um outro versículo, João, capítulo 14, verso 6, né? Um pouquinho para frente aí, João 14, 6. O próprio Senhor Jesus, ela respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora ele próprio dizendo, o caminho é Ele. É Ele o caminho. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu se não for por meio dEle. Jesus é o caminho verdadeiro. É Ele que nos deu acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. E por último, né, Mateus 28, 18. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Pode pular mais um. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então Jesus aqui diz, né, que toda a autoridade foi dada a Ele. Então Jesus estava no princípio, depois Deus enviou o seu Filho, para que todo que nele cresce, né, pudesse ser salvo. Depois Jesus chega e Ele se declara: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, porque a vida está com Ele. E ao final do Evangelho de Mateus, Ele diz que toda a autoridade foi dada para Ele. Então, qual a necessidade de estar ligado na videira? A necessidade é essa: Cristo é tudo, Jesus é tudo. Ele é o antes, o agora e o depois. Amém? Ele é a vida, Ele tem a vida. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, pense sobre isso. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, pense sobre isso. O convite está aberto. Amém? O Senhor quer, né, que você esteja ligado nele, para que você venha usufruir da vida que Ele dá. Jesus é a videira, ou seja, nele está a vida e Ele é a vida. O texto muito claro, como já disse, né? Quem está ligado nele prosperará e dará bons frutos. Quem não estiver ligado a Ele não dará bons frutos. Interessante entender aqui o seguinte, que quem está ligado em Jesus dá os bons frutos. Quem gostaria de dar bons frutos? Frutos de qualidade, né? A gente vê frutos aí nas árvores, né? Por exemplo, a gente vê uma manga doce, bem docinha. A gente vê uma maçã que é muito doce. Algumas frutas são muito doces, mas tem frutos que a gente não come. Você já viu aquela fruta que chama fruta do lobo, né? Lobeira. É uma fruta verde, pouca gente conhece, porque a gente não come, né? Porque se ela fosse saborosa, todo mundo conhecia, né? É uma fruta que a gente não come. O lobo come, né? Mas a gente não come. Então tem tantas frutas que não são boas, mas tem as frutas, né, que são boas. Quem está ligado a Jesus prosperará e dá bons frutos, aqueles frutos que todos gostam, que todos saboreiam, frutos, né, duradouros, né, os chamados bons frutos. Amém? Os frutos que vêm do Senhor. Eu fico imaginando lá no Jardim do Éden, toda árvore dava frutos e todos os frutos eram bons. Eu imagino assim, a Bíblia não relata, mas eu imagino assim: toda árvore dava fruto e os frutos eram bons, porque era Deus que tinha feito, era Deus que tinha plantado, Deus tinha ordenado, né, que nascessem. Então os bons frutos é quem está no Senhor, aquele fruto duradouro. O que são bons frutos? Né? Frutos do Espírito, mas também bons frutos no sentido de bom testemunho, pessoa que tem um coração, né, amável,
pessoas, né, que são amorosas. Esses são os bons frutos, os frutos douradouros. Quem não estiver ligado a Ele não dará os bons frutos. São frutos aparentemente bonitos, mas não são os bons, porque os bons vêm do Senhor. Amém? Bom é somente Deus. Jesus é a nossa fonte de vida. Devemos estar ligados neles, em Cristo, por meio, né, estar ligados a Ele por meio, por exemplo, da oração. É básico, por meio da oração. Como estar ligado em Cristo? Um dos meios é por meio da oração. A oração é a única maneira de falar com Deus. Imagina que Deus, né, Ele está numa outra dimensão. Ele está aqui presente, mas Deus está no sobrenatural também. Imagine que falar com Deus só por meio uma das maneiras é por meio da oração. Deus não usa, por exemplo, rede social. Deus não manda o WhatsApp. Deus não acessa Instagram. Então, falar com Deus é por meio da oração. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Quem não ora não consegue falar com Deus. Vocês estão entendendo? Orar, né, a oração é um meio que Deus colocou, que Jesus colocou para falar com Ele, para ter acesso a Ele. Então, quando entramos na nossa casa, fechamos as portas do quarto, por exemplo, e falamos com Ele em secreto, Ele nos ouve e nos responde, porque uma das maneiras de conectar-se com Deus é através da oração. Então, quando eu não oro, eu não falo com Deus. Não adianta eu pegar o celular e tentar falar com o Senhor, porque eu não consigo. Não adianta eu escrever uma carta física e ir no correio e mandar para o Senhor, que não tem jeito. Eu tenho que falar com Ele. Se eu abrir a boca e falar com o Senhor escuta. Então, uma das maneiras, né, de estar ligado ao Senhor é por meio da oração. Precisamos orar. Amém? Não precisa ser profissional para orar. Não precisa ter leitura para orar. Não precisa ser estudado para orar. Basta abrir a boca e falar com o Senhor que está no seu coração. Por isso que todos podem acessar a oração para falar com Deus. A outra maneira de estar ligado em Cristo, meditação na palavra, são coisas que nós já sabemos, é ler a palavra de Deus. Quantas pessoas têm a Bíblia, mas não leem? Quantas pessoas ficam com a Bíblia aberta lá no livro de Salmos, por exemplo, mas não leem, ou às vezes leem só aquele livro, só aquele capítulo? Então, uma das maneiras é meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é alimento para a nossa alma. Amém? Então, estou conectado em Cristo, estou ligado nele, na videira, quando medito na palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler. Com essa questão, né, da modernidade, ninguém está querendo ler mais, não é verdade? A prática da leitura está ficando para trás. Mas não podemos deixar de ler a Bíblia. É a palavra de Deus escrita para nós. Interessante que se você ler, meditar no mesmo texto, né, por várias vezes, ela pode falar com você de maneiras diferentes. É a mesma palavra, é a palavra do Senhor, mas ela pode trazer revelações diferentes para a sua vida. Amém? Então, coisas simples para estar ligado, né, na videira. Oração, meditação na palavra, comunhão. Comunhão também é um meio, né, de estarmos ligados em Cristo, na videira que é Cristo. A comunhão, estar em comunhão, comunhão com irmãos, né, a igreja reunida em qualquer lugar, é uma maneira de estar ligado em Cristo, estar ligado na videira. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se você vai numa célula, há pessoas, há irmãos ali, né, juntos, se alegrando, ali é a presença de Deus. Se você vai numa reunião de oração, ali é a presença de Deus. Se você vai fazer uma visita informal, né, ali há uma comunhão com o Senhor. Então, a comunhão também ela é importante. E nós precisamos da comunhão, porque como já foi dito, né, por várias vezes,
depois da pandemia, as pessoas se desacostumaram de estar em comunhão. A maioria das pessoas acorda de manhã, sai para trabalhar ou para estudar e volta e fica em casa, trancado em casa, é televisão, é rede social, mais nada. Então nós precisamos fazer como a igreja primitiva, né? Voltar a buscar a comunhão, porque ali o Senhor está presente, amém? Isso é vida, isso é estar ligado no Senhor. Então precisamos, né, cultivar a comunhão, amém? Quantos têm visitado aí, feito visitas? Quantos têm batido na porta de outros irmãos aí, ultimamente, né? Não precisa levantar a mão não, mas eu mesmo, né? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Né? Nós precisamos voltar a essas práticas, fazer uma visita, opa, hoje eu vim te ver, como é que você está? Vim tomar um cafezinho, né? Precisamos voltar a essas práticas, porque isso é vida, amém? Estar ligado em Cristo, coisa simples. Outra maneira de estar ligado em Cristo é através da santidade, é você santificar a sua vida, né? E aí você precisa de meditar na palavra, para você santificar a sua vida, andar em santidade. Se nós nascemos de novo, nós precisamos andar em novidade de vida, andar em santidade, alegrar o coração do Senhor. Nós fomos separados para ser santo. Hoje, né, você que entregou a vida para Cristo, você não é um pecador que luta para ser um santo, mas é um santo que luta contra o pecado. Mudou de posição, né? Mudou de patamar. Você não é um pecador que luta para ser um santo, você é um santo que luta contra o pecado. Então, né, nós precisamos andar em santidade, nos esforçar para andar em santidade. Isso é estar ligado em Cristo. E também pelas obras, né? Obras, fazer obras é estar ligado no Senhor. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 17 e 18, né? O Tiago fala sobre as obras. É importante fazer obras, sim. Ele diz assim, ó: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Amém? Então não basta dizer assim: Senhor Jesus, eu te amo. Não basta apenas dizer, você tem que demonstrar. Amém? Você tem que praticar. É necessário praticar. Por exemplo, a oração é orar e agir. Por isso que é oração, orar e agir. Se eu só orar, eu corro o risco de estar ali em Tiago 2,17, né? Apenas dizer que tem fé, mas cadê as obras, né? Nós precisamos dar sequência, amém? Então aqui obras, vamos participar, né? Envolver com a igreja, envolver com os trabalhos do Senhor, ser um servo de Deus, isso é estar ligado, né? Nada, se você não tem tempo, vem só assistir o culto e volta, né? Talvez você não tem tempo, não tem problema, mas eu te sugiro a mexer na sua agenda. Cristo prioridade, depois família, depois reino de Deus. Nós precisamos adequar, porque se nós não conseguimos colocar mais hora no relógio, então vamos adequar a nossa agenda, amém? Se nossa vida estiver em harmonia com os ensinamentos de Jesus, se nossa vida não estiver em harmonia com os ensinamentos de Jesus, provavelmente não produziremos os bons frutos, amém? Se não estiver em sintonia com a palavra de Deus, a nossa vida não estiver em sintonia com a palavra dele, provavelmente não vamos produzir os bons frutos que o Senhor espera. Pela nossa força não produziremos nada, pelo nosso esforço não vamos produzir nada duradouro, que agrade ao coração de Deus. Somente o que vem dele em nossas vidas o agrada. Da mesma forma que o ramo fora da videira verdadeira não sobrevive, a pessoa que tem Jesus também não vive a vida de Deus, não usufrui das promessas de bênção, né? Na passagem lá nós lemos que o ramo que está fora da videira, ele é cortado, ele seca e é lançado ao fogo, né? Assim também a pessoa que não tem Jesus e que não vive a vida de Deus, ela não usufrui da promessa da bênção,
ela não usufrui. Amém? Às vezes trabalha, se esforça, luta, mas ela nunca tem a recompensa, ela nunca tem, né, a paz, né, tão pretendida, ela nunca tem aquela vitória, né, tão buscada, nunca alcança o sonho, né, da maneira que ele sonhou, porque os verdadeiros frutos estão no Senhor. Não dá, sabe, para viver sem relacionamento com Jesus, principalmente nos dias de hoje, não dá. Nós somos dependentes dele para tudo, para todas as coisas. Nós somos dependentes, nós precisamos depender dele para tudo. Amém? Se há algo de bom que possa haver em nossas vidas, vem dele. Sinto muito em dizer isso, mas por mais que você se esforça, né, não vai vir nada de bom a não ser que venha dele. Porque o nosso eu, ele é corruptível. Então nós precisamos que venha do Senhor, precisamos desse relacionamento. Que é algo duradouro, busque do Senhor, tem que vir dele. Dependa de Deus. Precisamos aprender a depender do Senhor para tudo, né? Desde para escolher um curso a que fazer, escolher uma profissão, desde a cor da camisa que você vai sair para o culto hoje. Talvez você pode pensar assim, não, mas que besteira. Pode ser uma besteira, mas o Senhor se alegra tanto quando você fala assim, ô Senhor, eu tenho uma camisa azul e uma amarela, né? Qual o Senhor acha que eu deveria ir? Ô Espírito Santo, me ajuda, né? Eu preciso da tua ajuda, qual dos dois eu devo escolher? O Senhor se alegra tanto nas pequenas coisas. Se nós começarmos a fazer isso nas pequenas coisas, as faremos também nas grandes. Isso é alegrar o coração do Senhor, é depender de Deus. Lembro, né, de uma palavra aqui, acho que foi o pastor Denilson que trouxe, né? Se o Senhor quiser, amanhã faremos isso. Se for da vontade do Senhor, amanhã nós faremos aquele outro. Então tudo, em tudo depender do Senhor. Se em tudo dependermos dele, em tudo nós seremos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Eu e você não fomos criados para sermos autossuficientes, e sim para viver conectados com Deus e com irmãos. Ninguém foi criado, né, para ser autossuficiente nas coisas, né? Essa é uma verdade. Deus não nos fez para ser autossuficiente, nos fez para ser dependente dele. Nós precisamos do fluir de Deus nas nossas vidas. Então não adianta você lutar sozinho, não adianta você tentar buscar a felicidade sozinho, né? Por mais que você se dê bem na vida, consiga um bom emprego, né, você tenha, né, prosperidade financeira, ainda assim, né, você não é autossuficiente, você precisa estar conectado no Senhor. Nós somos dependentes dele. Amém? Somos dependentes do Senhor. Devemos extrair nosso alimento espiritual de Jesus. Ele é a fonte de toda verdade e de toda bondade. Tudo vem dele, tudo provém dele. Sem ele não podemos fazer nada. Volta ali para nós ali, ô Mídia, por gentileza, em João capítulo 15, no verso 5. Sem ele nós não podemos fazer nada. Lá no finalzinho, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é uma verdade. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Talvez alguém pode dizer assim, mas eu juntei riquezas, juntei patrimônio. Mas vai chegar um dia, né, que a vida aqui nessa terra vai acabar, e aí? O que você conseguiu juntar para levar para a glória? Nada. Então precisamos, né, estar em Jesus. Ele é a nossa fonte. Quando centralizamos nossa atenção em Cristo e seu Evangelho, então nos enchemos com a sua luz, né? Então os frutos do Espírito são manifestados em nós, e bênçãos virão sobre a nossa vida. A luz do Senhor faz essas bênçãos vir sobre nós. Sobre frutos, lá em Gálatas 5:22, fala sobre frutos do Espírito, sobre o fruto do Espírito, um dos frutos. Olha lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Amém? Então, esses são os frutos do Espírito. Volta ali no 22. Deixa no 22 ali parado, por gentileza. Olha lá, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quem não gostaria de ter esses frutos? Quem não gostaria de ser mais amável? Quem não gostaria de ser mais alegre, transmitir alegria para outras pessoas? Quem não está em busca da paz, aquela paz interior que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar? Quem não gostaria de ter mais paciência? Esse aqui eu gostaria também, viu? Ter mais paciência. Quem não gostaria de amabilidade, né? Ser mais bondoso, ser mais fiel? Todos nós gostaríamos, né? Então esses são o fruto do Espírito Santo. Veja que interessante. O fruto, todos eles ali são só um fruto, fora os outros, né? O fruto do Espírito é alegria, paz, ciência, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9, né? O fruto, não são frutos, não, é um só. Frutos do Espírito. Interessante, né? Imagina um cacho de uvas com 9 uvinhas, cada uma é uma ali, ó. Amor, alegria, paz, paciência. Então, se você tem um fruto do Espírito Santo, o fruto, você tem tudo aquilo ali. Ou então, como a mexerica, por exemplo, que tem vários gomos, mas é um fruto só. Então, o fruto do Espírito. Mas há vários outros frutos, como eu já disse, né? Vários outros frutos, do bom testemunho, da pessoa amável. Amém? Glória a Deus. Quando centralizamos nossa atenção em Cristo, né, enchemos com a sua luz. Se quisermos atingir nosso potencial pleno, devemos pensar diariamente em Cristo e imitar o seu exemplo, até estarmos firmemente enraizados nele, a videira verdadeira. Então, quiser atingir o seu potencial, você fala assim: não, eu quero o máximo, atingir o meu potencial máximo, você precisa depender de Deus. O máximo seu não sai de você, sai do Senhor. Dependa de Deus, que você vai, né, atingir o seu potencial máximo. Você vai estar enraizado nele, né, porque toda a força vem da videira, a seiva vem dele. Amém? Permanecer em Cristo é uma questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. É estar ligado na figueira. Ainda mais que a parábola ali diz, né, que o ramo que não dá fruto, ele o corta. Então, estar na figueira é uma questão de sobrevivência. Quer sobreviver no Senhor? Esteja na videira que é Cristo. Não abra mão de Cristo na sua vida. Não abra mão da presença do Senhor na sua vida. Amém? Eu tenho procurado, irmãos, tenho procurado estar na presença de Deus. Tenho me esforçado. Às vezes não é fácil. Às vezes há muita luta, muitos problemas, né? Às vezes, né, as coisas da vida, né, nos apertam de uma tal maneira, mas eu tenho me esforçado para estar na videira. Amém? Porque eu sei que fora dela eu não vou resistir. Então nós precisamos nos esforçar para estar na videira. Aleluia. Outro ponto é: produzir frutos é função de quem? Produzir frutos da videira? Sim, em tese sim, né? No geral sim. Mas produzir frutos é função dos ramos. Os ramos é que produzem os frutos. Olha só que interessante. A videira também produz frutos, né? Como um todo. Mas, tecnicamente falando, a função de uma videira, ou seja, o caule ali, né, o chamado também de cepa, que é a base da videira, né, do pé de uvas, a função principal da videira é absorver nutrientes, como água, luz do sol e substâncias minerais necessárias ao desenvolvimento da videira e ao processo de frutificação. Esse é o papel de uma videira. Agora, a função dos ramos da videira é produzir frutos. A função dos ramos que é produzir frutos. Por isso que eles são podados. De uma forma muito técnica, de uma forma muito cuidadosa. Eu nunca plantei uvas, mas tive que ler para
fazer essa anotação aqui, né? A videira, né, ela é plantada, ela cresce na chamada parreira, e aí saem os galhos. E para as uvas, né, os cachos de uvas nascem nos galhos. Então o que acontece, né? A poda, ela é feita no galho, na ponta do galho. Para quê? Para o galho não se estender muito. Aí quando você corta a ponta do galho, você força a planta a levar os nutrientes, né, para os brotos. Aí nascem outros brotos. E aí aquele fruto que daria naquele galho todo, ele começa a dar vários brotos ali e dá a mesma quantidade de frutos. Amém? Então a poda, ela é necessária, e a função dos ramos, né, é produzir frutos. É necessário a poda para que dê frutos. Então a frutificação é função de quem? Dos ramos. E lá na palavra diz, né, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto, e aquele que não está, né, será cortado e lançado fora. Então, a função de dar frutos é de quem? Dos ramos. Quem são os ramos? Nós somos os ramos. A função é nossa. Mas nós damos frutos sozinhos? Não. O fruto vem da videira, que é Cristo. Agora, carregar o fruto do Espírito não é opcional na vida cristã. Sabia disso? Carregar os frutos, nós como ramos, carregar os frutos não é opcional. Nós que somos cristãos não temos a opção de não carregar. É função nossa produzir. É por isso, né, que os galhos são podados, são cortados, porque uma videira, ela precisa dar frutos. E nós, como ramos do Senhor, ligados na videira que é Jesus, nós precisamos dar frutos. Precisamos frutificar. É isso que o agricultor espera, é isso que ele busca, que nós venhamos a produzir frutos. Ele vem procurar, e nós precisamos produzir. Essa é a nossa função. Você tem produzido? Tem dado frutos aí? Tem estado na figueira? Se está na videira, né? Se está na videira, você produz frutos, né? Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 5. Não é opcional, carregar o fruto do Espírito não é opcional na vida cristã. Mateus 5:13, né? 5:13 até o 16. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a palavra aqui diz que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Então, assim como a luz do mundo, ela tem a função de iluminar, o sal tem a função de temperar, de colocar sabor. Uma candeia também, imagina uma vela, não se põe debaixo da mesa, mas no alto para iluminar. Então nós não temos escolha, né? Não é opcional não carregar o fruto. Se estamos em Cristo, é nossa função dar frutos, e é isso que o Senhor espera, né? É incompatível uma luz não brilhar, um sal não salgar. É incompatível. Assim também nós precisamos, né, dar frutos. A indiferença e a desobediência intencional à vontade de Deus significa que eu não sou um cristão verdadeiro. Significa que eu não posso ter comunhão com Jesus Cristo, teu Pai. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos inseridos na videira, que é o corpo de Cristo, e opto, né, por não dar fruto, então estou andando em desobediência. Está forte essa palavra, igreja? Está forte? Perdão se está forte, mas quando nós não produzimos, se estamos na videira e não estamos produzindo frutos, está errado. Precisamos rever os nossos conceitos, né? Precisamos rever. Amém? Se Jesus é o mesmo ontem e o será eternamente,
Cadê os sinais que deveriam acompanhar os que creem? Quem crê aqui? Amém? Cadê os sinais que deveriam acompanhar os que creem? Se Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Aleluia. Glória ao Senhor. Então não podemos, andar em desobediência à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós sejamos produtivos, dar frutos duradouros, frutos que agradam ao Senhor. Já estudamos sobre os frutos, fruto do Espírito e várias outras maneiras, testemunho, santidade, amém? Glória a Deus. Dar fruto é o chamado de todo cristão, e é isso que a videira e o agricultor esperam, que nós possamos dar frutos. Frutificar é o resultado de obediência à palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Como frutificar? Obedecendo a palavra de Deus e buscando comunhão com o Espírito Santo. Essa é a maneira. Então, nossa função é frutificar. Se estamos ligados na videira que é Cristo, então nós temos que frutificar. A função nossa é frutificar. Como frutificar? Obedecendo a palavra de Deus e buscando comunhão com o Espírito Santo. Fazendo isso é batata, não tem como você não dar frutos. Não é todo mundo que vai subir aqui para ser um pregador, não é todo mundo que vai ser um levita, não. Você vai servir a Deus, você vai dar fruto de diversas formas. Dar frutos de diversas formas. Diversas formas. O Senhor vai direcionar para a vida de cada um, amém? O próprio Jesus diz que cada ramo que não dá fruto é tirado pelo Pai. Tal pensamento nos deve despertar para a seriedade. Mas não deve levar ao desânimo e ao desespero. Então isso é muito sério. Quando a palavra do Senhor diz ali que aquele que não dá fruto, ele corta, isso nos mostra que é sério. A produção de frutos é sério. A videira, o trabalho da videira, de produzir frutos através dos ramos é coisa séria. Isso é sério. E eu estou falando de uma forma bem séria para a igreja. Nós precisamos frutificar, nós precisamos dar frutos. Essa igreja precisa crescer, E fora da igreja também, quando andarmos lá fora, nós precisamos dar testemunhos, dar frutos dignos da videira, dar bons testemunhos. Nós precisamos mostrar os nossos frutos para a sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: está ali um servo do Senhor, eu quero ficar próximo dele, eu quero ficar próximo dela, eu quero conversar com ele, eu quero conversar com ela, eu vou pedir conselho para ele, eu vou pedir conselho para ela, porque ele está vendo frutos, está sendo atraído pelos bons frutos. E isso nós estamos precisando mudar nessa área. Isso é seriedade. A igreja não está vivendo nessa geração, durante a nossa geração, por acaso. Nós não estamos aqui na igreja por acaso. É a nossa vez. Essa igrejinha aqui, Maurício, irmã Fátima, não sei, não estou vendo ele hoje, mas, tá lá atrás. Estava falando que a igreja, muito tempo, que teve 19 pastores aqui, já lembra de quanto era antes. Naquela época, eles fizeram um papel deles. Por isso que a igreja está aqui hoje. E hoje? Cadê os frutos da igreja de hoje? Quem são os membros de hoje? Quem são as pessoas que estão aqui hoje? Cadê os frutos dessa geração? Amém? Então nós precisamos encarar isso com seriedade. Não é para ninguém ficar desanimado nem desesperado, mas deve servir como inspiração para que nós possamos ser frutíferos e também ser fiel com o Senhor. Amém? Então, envolva-se com a igreja local, entre nos trabalhos, é a melhor coisa, é a melhor ocupação das nossas vidas, é envolver-se com a igreja local. Como eu disse, o trabalho não é só aqui em cima, o trabalho tem ali embaixo, o trabalho tem a limpeza aqui, a faxina da igreja é um trabalho, uma visita que você faz é um trabalho, uma doação, levar uma cesta básica é um trabalho, uma oração que você faz por alguém que está precisando de oração é um trabalho. Tudo é servir a Deus, tudo isso é estar inserido na igreja local, é cumprir o seu papel no corpo de Cristo.
Você sabe onde você está inserido? Né? Alguém se lembra daquele coração da visão do MDA? Né? Não sei se a mídia tem ali, se consegue localizar o coração da visão, que são 3 corações, né? São 4, né? Aquele coração colorido, onde ele remete muito bem onde nós estamos. Imagina o reino de Deus. O reino de Deus é o céu e a terra, tudo que existe é do Senhor, tudo é Deus, tudo é dele, tudo pertence a ele. Dentro do reino de Deus existe a igreja do Senhor Jesus, aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus, ela está na terra. Onde está a igreja do Senhor Jesus? Ela está aqui em Mateus Leme, ela está lá em Brasília, está em São Paulo. A igreja de Jesus está lá nos Estados Unidos, está no Japão, está na Coreia. A igreja de Jesus, ela está onde o nome dele é pregado. A igreja de Jesus está na terra, em vários lugares. Agora, dentro da igreja do Senhor Jesus, existe a igreja local. Olha lá, né? O reino de Deus é onde está tudo colorido ali, né? O coração vermelho é a igreja do Senhor Jesus, é o coração vermelho, que está espalhado em toda a terra. Essa é a igreja do Senhor Jesus, onde há o nome de Jesus, ali é a igreja espalhada, amém? Dentro da igreja do Senhor Jesus, está a igreja local, que é o coração azul. A igreja local é onde ela está. A igreja aqui Batista Nacional é uma igreja local. A igreja lá dos pais ali da Rebeca, por exemplo, é a igreja local de lá. A igreja do apóstolo Ricardo é a igreja local lá em São Paulo. Então, onde você está inserido? Nós estamos ali no coração azul, que é a igreja local. Se nós formos plantados aqui, nós precisamos frutificar por aqui, na vizinhança, nos bairros. Dentro da igreja local tem um coração verde ainda, que no coração do MDA é representado pelas células, né? São os trabalhos dentro da igreja. A célula é um dos trabalhos, é onde você pode frutificar também, você pode trabalhar lá. Ficou melhor ainda, é a célula, o coração vermelho. E dentro da célula, né, ainda tem o discipulado, que você trata 1 a 1 com as pessoas, é a visita 1 a 1, acompanhamento 1 a 1. Mas eu quero chamar a atenção ali hoje para a igreja local, que é o coração azul. Se nós estamos plantados aqui, nós vamos frutificar aqui, amém? A não ser que você queira ser um missionário, você queira, né, ir lá para o Timor-Leste, por exemplo. Se o Senhor, né, te mandar um chamado, amém. Vá em paz, Deus o abençoe. Será enviado, mas o Senhor nos chamou para estar na igreja local. Então precisamos frutificar ali, ó, coração azul, no verde, que é nas células, no amarelo, que é o discipulado, acompanhamento de perto, amém? Precisamos envolver com os trabalhos, isso é vida para nós, é vida do Senhor para nossas vidas. Só de você participar, a célula tem sido tanta bênção para nós, né, nas quartas-feiras, muito melhor do que ficar assistindo o programa na Netflix, muito melhor. Olha o tanto que eu estou sendo abençoado, amém? Então que você possa entender, né, estas coisas, envolva-se com a igreja local, né, faça obras também, amém? Não apenas ore, né, da sua casa, assistir o culto, estou orando em casa, tá bom. Não, envolva-se, né, esteja junto com os demais, né, está tendo reunião de oração, deixa eu ir junto, o irmão está ali, deixa eu ir lá bater um papo com ele, fazer uma visita. Vamos envolver mais, né, para que sejamos mais nutridos. O fruto do Espírito só pode surgir em nossa vida quando nós permanecemos em Jesus e andamos no seu Espírito, né? Já falei sobre isso aqui. Permanecer em Jesus é um estilo de vida muito ativo. Estilo de vida muito ativo é justamente isso, né? Permanecer em Jesus é um estilo de vida ativo, né? Tem que ser diariamente. Não dá para fazer assim, eu vou no culto dia de domingo, vestir uma camisa amarela bonitinha, agora eu cheguei em casa, eu vou tirar essa camisa, amanhã é outra semana. Quando chegar o próximo domingo, eu vou vestir a roupa de ir para a igreja de novo. Não, nós não podemos trocar de roupa, não física, né, espiritual. Nós não podemos, né, tirar a capa, né, da comunhão com Deus e voltar lá para o mundo e depois... Não, é constante, né, é atividade, é um estilo de vida ativo, né,
de maneira tal que eu sempre me encontro com Ele, né? Sempre ando de mãos dadas com Ele, andando segundo a sua palavra. É uma entrega total. Igual aquele versículo que diz, né? Orai sem cessar, né? Dá para orar sem cessar? Dá. Dá para você orar sem cessar. Durante o trabalho, andando na rua. Amanhã você vai trabalhar, você não está na igreja, mas dá para orar, dá para fazer sua oração. Em casa, dentro do ônibus, dirigindo o carro, dá para orar. Amém? Ora com o olho fechado, mas no carro dá para orar com o olho aberto. Então dá para você orar o tempo inteiro. Isso é permanecer na videira. Eu não posso dar frutos ali e depois desconectar. Não tem jeito. Dessa forma será cortado, né? Então é um estilo de vida ativo. Permanecer em Jesus é um estilo de vida ativo. Amém? É mergulhar de uma só vez. É viver a essência de Cristo. É viver, né, o novo nascimento. Amém? Permanecer em Jesus é algo muito glorioso. Agora, que tipo de ramo você é? Porque há dois tipos, né? Que tipo de ramo você é? Há dois tipos de ramos. Os que aparentemente estão ligados na videira, os que não produzem frutos, né? E os que verdadeiramente estão ligados na videira. Os que aparentemente estão ligados na videira e os que verdadeiramente estão ligados na videira. Os que estão aparentes é aqueles que estão lá, mas não produzem frutos. Se for fazer uma analogia com a igreja, vocês vão entender direitinho, né? Aquele que aparentemente está ligado na videira, ele está lá, mas não dá fruto. O que a passagem fala? Que ele será cortado. E aquele que verdadeiramente dá fruto, esse é podado. Então, como ramos, nós não somos os ramos, como ramo, o cristão só tem dois caminhos: ou o corte ou a poda. Só tem dois caminhos, eu e você: ou ser cortado ou ser podado. De todo jeito a faca vem, tá bom? Deus, como um perfeito agricultor, busca frutos em cada ramo da videira. O ramo que é alimentado pelos nutrientes do solo e não dá fruto, logicamente é cortado, para que os nutrientes não sejam desperdiçados e nem ocupe espaço na videira, atrapalhando os outros ramos que estão dando frutos. Esse é o alerta para nós. O ramo que está na videira, mas não dá fruto, o agricultor está querendo fruto, ele não dá fruto, ele corta para não atrapalhar os demais. Na videira, né, no pé de uvas lá, se o agricultor não cortar o ramo que não está dando, ele vai atrapalhar o outro que está produzindo. Então ele é cortado. No reino de Deus também nós temos que ficar espertos. Só que não precisa ter medo de ser cortado, não. Aqui nós entendemos que Deus não, quer dizer que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É simplesmente isso que a palavra quer dizer. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você pode até estar na videira, né, ligado, mas não está dando fruto. Você vai ficar lá. Mas quando o Senhor disse que será cortado, né, eu entendo que o Senhor está dizendo que Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Deus vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se você está ligado na figueira, na videira, toda hora eu falo figueira. Se você está ligado na videira, né, observe os seus frutos. Observe os seus frutos. Você está produzindo? O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você que já entregou a sua vida para Jesus, não desperdice o seu tempo. Comece a produzir. Comece a sugar a seiva do Espírito Santo. Comece a sugar a unção do Espírito Santo para você produzir. Não fique ali, né, aparentemente, né, na videira, colado na videira, mas comece a puxar a essência do Espírito Santo dessa videira para você começar a produzir frutos. Comece a se alimentar do Espírito Santo. Amém? Talvez você está ali há um bom tempo e não produziu ainda, mas hoje é o momento que Deus vai te podar, vai começar a podar as pontas, a parar as pontas, para você começar a produzir. Então, puxe a seiva do Espírito Santo.
Agora, mais um ponto. A poda, ela é necessária. Poda provavelmente é uma das partes mais importantes do cultivo das uvas, né? Imagina a plantação de uvas. Uma das partes mais importantes é a poda. Tem o corte dos ramos que não dão frutos e a poda daqueles que estão dando frutos. Todo jeito, né? Há o corte ali da faca. Então é uma das partes mais importantes. Quando o ramo principal de uma planta atinge determinado tamanho, né? É cortada a sua ponta para que ele desenvolva pelas laterais, né? Isso quer dizer que mesmo quando estamos vivendo em retidão no Senhor, ainda assim precisamos do agricultor, que nos conhece por completo e enxerga além do que podemos ver, e assim ele pode nos limpar, nos podar e nos purificar. Então mesmo que você esteja produzindo frutos, né, esteja numa vida com Deus, numa vida abundante com Deus, andando em santidade, ainda assim você precisa de poda, de ser podado. Por isso que muitas vezes, né, a gente recebe a correção do Senhor, porque é necessário. Você está produzindo, mas recebe a correção do Senhor, porque é para você produzir ainda mais. O Senhor quer que você produza ainda mais. Muitas vezes a gente não entende, né, como que é essa correção de Deus, mas Ele quer verdadeiramente nos limpar, quer nos purificar cada vez mais. Amém? Então, mas eu estou na presença de Deus, eu acho que está tudo bem comigo, mas ainda assim o Senhor ainda te poda para você frutificar ainda mais. Tem uma história que eu ouvi uma vez, que ela é assim. Tinha um homem que ele morava distante da cidade, morava na roça, bem distante, lá no meio do mato, ele tinha uma casinha. O moço morava sozinho, e ele era daqueles bem antigos, que não tinha energia na casa dele. E esse moço vivia lá, né, de uma forma bem precária, porque era a opção dele. Mas aí parece que ia acontecer uma festa na cidade, alguma coisa assim, e ele quis ir nessa festa, ele quis ir lá para conhecer, para ver, alguma coisa chamou a atenção dele. Então e a festa era à noite, então ele escolheu a melhor roupa dele, vestes brancas, porque ele quase não usava veste branca, porque, né, sujava muito, era muita terra e tal, então ele sempre guardava. Mas ele viu que era uma ocasião especial, então ele vestiu suas roupas brancas e saiu quando a tardezinha, né, saiu para ir para a cidade, para participar dessa festa. E ele se arrumou, né, penteou o cabelo, arrumou roupa bonitinha e foi caminhando, né, quem já morou na roça ou já conhece roça, sabe que não tem estrada asfaltada, às vezes são caminhos, né, no mato que chegam até a cidade ou alguma estrada. E esse moço foi caminhando para a cidade, e a referência dele era a luz da cidade, porque na cidade tem muita luz, né? Então a referência dele era a luz. Então ele estava indo em direção. E aconteceu que, quando ele estava aproximando da luz, ele olhou assim e viu que na roupa dele, a calça dele branca, estava cheia de carrapicho, garrado. Aí ele viu e falou: opa, tá tudo sujo, deixa eu tirar. E catou os carrapichos, limpou a sujeira, continuou seguindo. Quando ele foi chegando mais perto, a luz iluminando, ele viu que ainda tinha mais carrapichos. Ele foi tirando mais e mais e tirou, não, agora está limpo. E continuou caminhando. Foi caminhando, caminhando. Chegando mais perto da luz, ele viu que ainda tinha poeira. Ele tirou a poeira e falou: não, agora está limpo. E ele foi seguindo. Quando ele chegou, né, dentro da cidade, né, todo iluminado, ele viu que ainda assim havia muitas manchas e carrapicho na borda da calça. Né? Qual que é a moral da história? Né? Os carrapichos são pecados ou áreas da nossa vida que precisamos ser limpos. São áreas das nossas vidas que nós precisamos ser limpos. Então, por mais que você diga assim: mas eu já estou fazendo muito, eu já estou frutificando, ainda assim o Senhor nos poda para limpar, né? Para nos limpar ainda mais, para fazer com que nós sejamos aperfeiçoados ainda mais. Ainda assim o Senhor vem nos podar. Amém? Porque perfeito é só Ele. Aleluia. O que inicialmente parecia ser aliás, né, Deus
permite essas podas em nossa vida, porque esse é um processo natural para nos tornar mais frutíferos. Às vezes Deus permite situações e circunstâncias difíceis venham nos atingir, por exemplo, finanças, né, precárias, problemas de saúde. Às vezes é o Senhor podando, amém? Às vezes é o Senhor podando ali para que você possa dar valor, né, à videira, dar valor a Ele. Talvez a pessoa desenvolve uma doença ou uma limitação física, para você dar valor, né? É possível também que as nossas expectativas, nossos sonhos não se concretizem. Teve uma vez que eu pensei, nossa, no meu trabalho eu podia ter estudado tanto, eu podia ter investido mais na minha carreira, ido mais longe. Eu já cheguei a pensar isso. Mas depois também me veio a reflexão, o Espírito Santo me falou, mas se eu tivesse estudado mais, talvez você não estaria na igreja, talvez você não estaria aqui hoje. Eu pensei, mesmo, poderia ser movimentado em qualquer lugar do estado. Então assim, né, Deus sabe o que faz. Talvez soframos com um relacionamento, né, ou experimentamos a perda de alguém muito íntimo. O que aconteceu esses dias, né, que o Senhor, né, podou a nossa pastora Isabel, que foi um dia muito, muito triste, muito difícil, não foi? O Senhor levou, trouxe tristeza, mas a tristeza foi momentânea, sabe por quê? Porque na semana seguinte, eu e outras pessoas também ouviram alguns irmãos dizendo assim, não, nós não vamos deixar a igreja parar não, nós vamos seguir o legado que a pastora Isabel deixou, nós vamos continuar essa igreja. Alguns irmãos escutaram isso aí, não escutaram? Né? Alguns irmãos falaram, não, nós vamos prosseguir, nós vamos dar sequência no trabalho. Tá vendo? Então, às vezes, né, a perda de alguém muito íntimo, né, é o Senhor nos preparando. Se uma semente não morrer, né, me fugiu a frase aqui, é necessário que a semente morra para que ela produza. Não é verdade? Então, às vezes, o Senhor permite algumas coisas para nos sacudir, para que nós venhamos a melhorar. O que inicialmente parecia ser um acontecimento triste ou difícil, pode nos ajudar a crescer e fazer com que nós venhamos a confiar mais no Senhor e venha a fazer que nós repensemos nossas prioridades. As coisas ruins, difíceis acontecem na nossa vida, os baques das nossas vidas, as pancadas da nossa vida, vêm para nos fazer, né, com que nós venhamos a confiar mais no Senhor e para nós repensar nossas prioridades. Repense nas prioridades na sua vida. Amém? Vontade do Senhor, a função que Ele te deu como ramo é dar frutos. O agricultor vem para podar e cortar parte do galho, na esperança de que o galho dê mais frutos ainda, frutos que se tornam mais perfeitos e abundantes com o tempo e a poda. Isso também é conhecido como correção de Deus ou tratamento dele conosco. Amém? O mais importante aqui é você saber que a videira é Cristo e que você é um ramo ligado a Ele para produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Esse é o mais importante. Eu já queria convidar o louvor antecipadamente para a gente louvar novamente. Gostaria que a igreja estivesse louvando mais uma vez ao Senhor, mas entendendo que nós somos feitos para a glória de Deus, né? Lá em João capítulo 15, verso 1, lá diz que nós produzimos frutos para a glória do agricultor, para a glória de Deus. Então nós frutificamos não é para nós, é para a glória dele. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, é o agricultor. Pode passar mais um. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim, olha lá, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então, pela palavra, nós já estamos limpos. Mais um. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Mais um. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado, olha só, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, só até aqui. Amém? Então te convido a ficar de pé mais uma vez, para louvar e adorar ao Senhor. Amém? Entendendo que dar frutos é glorificar a Deus. Aleluia, é fazer a vontade do Pai. Aleluia. Santo é o Senhor, santo é o nome dele. Aleluia. Declare a sua vida para Ele. Esse é o momento de ir para o Senhor. Esse é o momento de estar ligado na videira. Esse é o momento de usufruir da seiva da videira, do Espírito Santo. Esse é o momento de ter vida no Senhor Jesus. Não há outro, não há outro, não há outro que possa nos sustentar. Não há outro que possa suprir. Tem moldado como um ramo, o Senhor tem moldado como um ramo de videira.
Aplauda o Senhor, porque Ele é digno, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Para Ele eu vou, para Ele você vai comigo, nos render a Ele. Amém. Estar na videira e dar frutos, usufruir de tudo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, estaremos orando para encerrar. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer por esta palavra, Senhor. Esta palavra, Senhor, que primeiramente tocou no meu coração, e eu peço, Senhor, que continue falando à tua igreja, ó Senhor, aos teus filhos, que essa palavra produza, ó Pai, frutos dignos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que ela não volte vazia, mas que ela venha cumprir o propósito no coração dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Te peço a tua bênção, a tua graça, ó Pai, a tua unção, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de oportunidade de servir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e para sempre. Amém? Vão em paz, que o Senhor os abençoe tremendamente em nome de Jesus.